Internet lenta. Gravando. Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Na verdade, uma continuidade, né? O outro vídeo acabou saindo um pouco longo, com 22 minutos e pouquinho. O último assunto tratado foi o capital de giro, tá? E o interessante, né, que eu acabei não falando no outro vídeo, é que o capital de giro é um elemento muito fundamental, tá? Principalmente na tomada de decisões. Tudo bem, pessoal? Estou complementando a aula anterior. Então, o capital de giro é um dos principais elementos que influenciam os processos de tomada de decisão dentro de um ambiente organizacional. A empresa ela sempre busca o quê? Indicadores em todos os seus processos, tudo bem? Ela tendo esses indicadores, ela consegue comparar os resultados passados com o presente e fazer uma previsão, tudo bem? Isso. Esses indicadores no ambiente empresarial que se torna que é possível gerir os recursos disponíveis dentro de um ambiente de negócio de uma forma bem eficiente e segura, tá? Faltou eu falar isso aí. Esses indicadores são sempre de forma permanente, tudo bem? Não tem como falar assim, não, vamos usar só um pouquinho e depois, não. A empresa, ela também, ela acaba descobrindo outros indicadores que se adequam a ela, né? Então, continuando a nossa aula de hoje, vamos falar aí do ABC, tá? O computador ainda continua com um certo problema, tá, pessoal? O ABC, ele é uma metodologia adotada nos negócios, tá? Referente à administração financeira, ou gestão financeira, que ajuda a definir e calcular os custos de produção de itens ou prestação de serviços, né? Então, a partir do momento que ela analisa individualmente cada setor de uma organização, as despesas envolvidas em todas as etapas são levantadas com uma maior precisão. O ABC vem do inglês, né? E já não é o meu forte, né? Activity Based Costing, né? Ou custeio baseado em atividades. Então, trata-se de uma metodologia aplicada em diversos negócios, né? Então, trata-se de uma metodologia aplicada em diversos negócios. Ele é um instrumento muito útil dentro da contabilidade de custos, principalmente no sentido de que o custeio por absorção apresente custos por produtos que tenham sentido mais lógico e não sejam distorcidos por rateios, tantas vezes muito arbitrários. É aquela coisa, você tem uma indústria, e aquela indústria tem que ser toda separada, tá? Você tem um departamento contábil, departamento jurídico, RH, você tem o departamento da gestão, enfim, e você tem a linha de produção. Se você tem um poste de energia e um medidor de água para a fábrica inteira, aquilo vai ter que fazer um rateio entre os departamentos, vai ter que fazer departamentalização, e isso pode dar um sério problema. Esses rateios podem ser feitos de forma arbitrária, distorcidos, né? Então o ABC veio, com uma certa forma, suprir essas distorções que os outros, principalmente o método de absorção, apresenta, tá? Ele tem um sentido mais lógico, tudo bem? Então, o ABC, ele é uma metodologia aplicada em diversos negócios, auxiliando os gestores a entenderem e definirem valores exatos sobre o quanto é gasto com a fabricação e a distribuição de um produto, ou, em outros casos, a prestação de um serviço. O método do ABC, então, é um agente importante para a lucratividade e o controle de todas as etapas de uma empresa, ao identificar os custos inerentes a todos os processos, diretos
e indiretos. Na criação de valor, ele se torna, então, uma ferramenta poderosa, atuando na correção de problemas e no aprimoramento de pontos fortes. Então, com a implementação do sistema de custeio IBC, é possível verificar quais itens contam com os custos mais elevados e quais tarefas estão ligadas à criação de um produto ou de serviço. Então, dessa maneira, é possível cobrar preços adequados, atraindo uma maior clientela e atuando diretamente na margem de lucro da empresa, tornando ela uma marca mais competitiva e consolidando assim dentro do mercado. O sistema IBC ele é aplicado em rotinas administrativas, tecnologias, pessoas e, por isso, então, apresenta uma série de benefícios para as organizações. A administração e controle interno, controlados de perto, com revisão contínua, fluxo de trabalho com melhor definição e fluidez da operação, identificação rápida e detalhada sobre quais produtos, serviços ou ações geram os custos de maior expressão, diferenciação entre custos individuais e custos totais da organização, a aplicação nos mais variados segmentos de mercado, desde indústria até varejo, dados concretos, possibilitando decisões mais efetivas e certeiras, suporte ao setor contábil da empresa, identificação de oportunidades, falhas de processo de gestão e implementação de demandas que possam gerar, de fato, valor de negócio. Tá? Isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre o ABC. Tá? Então, é uma metodologia adotada, ela requer um planejamento, alinho e cuidado na sua implementação. Tudo bem? Próximo item, ativo tangível, né? Ativo tangível e ativo intangível. Tangíveis e intangíveis, tá? Mas o que é isso, então? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. O que são ativos tangíveis e intangíveis? Consideram-se ativos tangíveis todos os bens materiais que podem ser tocados, tá? Então, portanto, são os bens concretos, como dinheiro, máquinas imóveis, produtos. Já os ativos intangíveis se tratam dos bens que, embora existam e também sejam de grande valor, eles são imateriais, ou seja, não se podem ver nem tocar. Exemplo desse tipo de bem são as marcas, patentes, as estratégias de mercado, os princípios, a integridade, a tecnologia, os recursos humanos e também o conhecimento gerado pelo aprendizado organizacional, entre outros. Dentro do direito, ele não fala se dentro de tangíveis e intangíveis, só uma curiosidade, fala de bens corpóreos e bens incorpóreos. Os ativos tangíveis e intangíveis são tão importantes para uma organização que o seu valor de mercado é definido mediante a avaliação de cada um desses ativos, ali de forma conjunta. Tá? Até a década de 80, o valor de uma organização era composto ali, em sua maior parte, por bens palpáveis, chegando até a representar 90% do total. Mas, com a globalização, a modernização do mercado, a valorização do fator humano e criativo, essa situação inverteu, de modo que, atualmente, 80% do valor de mercado das organizações é composto por seus bens intangíveis. E, como consequência dessas mudanças, e também pela ciência a respeito das prioridades humanas, veio a necessidade de proteger o quê? Esses ativos. Justamente por se tratar, hoje em dia, de um conjunto de bens de maior valor, seja de uma organização, seja ao longo de uma vida. Tá? Então, a preservação dos ativos tangíveis e intangíveis se faz vital, pois agora são estes os principais responsáveis pela continuidade de uma organização no mercado. Tá? Agora vamos falar de VPL.
VPL, VPL e também da TIR, VPL e da TIR. Então vamos lá, pessoal. O que é VPL? Né? Um método do valor presente líquido, chamado de VPL, é um método alternativo do payback, tá? Visando o quê? Corrigir as principais deficiências apresentadas por este. O payback ele é muito complicado, né? O payback ele tem várias deficiências, tá? Depois eu falo com vocês aí algumas delas. O VPL é um método conhecido ali por seu nome em inglês, né? Net Present Value, né? Cuja sigla é NPV. No meu computador ele acaba, como o computador meu, o Word, o Excel é em inglês, aí quando eu vou fazer os cálculos pelo Excel tem que usar a sigla em inglês. Para utilizar o VPL, faz necessário então construir o que? Um fluxo de caixa do projeto, tá? Sendo seus principais componentes o que? Investimento inicial, investimentos adicionais, fluxo de caixa positivo ou negativo de retorno, valor residual de investimento, se houver. O método VPL, ele utiliza o quê? Os princípios da matemática financeira, né? Calculando o valor presente do fluxo de caixa do investimento. Então, esse método é chamado de líquido, pois considera o fluxo total com as saídas, investimentos e entradas, retornos, descontados a uma taxa de atratividade. Nós chamamos o quê? De TMA. Após a montagem do fluxo de caixa, adota-se então uma taxa de desconto, tá? Também conhecido como taxa mínima de atratividade, a TMA, para trazer o quê? O fluxo de caixa a valor presente, a qual vamos discutir agora. Então, a taxa mínima de atratividade ela deve representar o retorno mínimo exigido, né? A taxa mínima de atratividade é o retorno mínimo exigido em porcentagem para o que o investidor concordar em realizar o projeto ou não, tudo bem? Então, em geral, essa taxa representa o custo do dinheiro no tempo para esse investidor, ou ainda o custo das oportunidades perdidas, chamado que custo de oportunidade, já que esses recursos poderiam ser utilizados em outro investimento. Isso chama de custo de oportunidade, tá? Se você investe de forma errada, você perdeu, né? Porque esse recurso poderia ser utilizado em outros investimentos. Por isso nós chamamos de custo de oportunidade. Assim, ao realizar um determinado investimento, perde-se a oportunidade de realizar um outro, ou seja, há um custo de oportunidade e a perda de retorno do investimento que não foi realizado. E como deve ser feito como deve ser a taxa de atratividade, a TMA? Como ela deve ser utilizada? Então, há algumas possibilidades que são bastante úteis. Primeiro, taxa de retorno da aplicação financeira. Então, suponha que o custo de oportunidade seja de deixar os recursos aplicados em investimento de baixo risco, a renda fixa. Então, nós vamos procurar uma TMA para a gente aplicar no nosso projeto. Então, a gente verifica qual que é o valor da taxa da aplicação financeira. Quando se esse dinheiro que a gente vai investir, se deixasse lá, qual seria o retorno? Depois, taxa de captação de empréstimo. Suponha que a empresa, então, não possui os recursos para investir, e assim será obrigado a captar um empréstimo. Então, considera o custo de oportunidade de forma mais conservadora que a taxa de aplicação. Beleza? Conseguimos chegar a alguma taxa de TMA? O que a gente faz? Monta o fluxo de caixa aqui. Olha só. O ano zero é um investimento inicial. Então, você teve uma saída de caixa aqui, tá? Então, o fluxo de caixa, menos 800 mil. No primeiro ano entrou 200 mil, no segundo 300 mil, no terceiro 300 mil, no quarto 300 mil e no quinto 350 mil. Tá? Existe basicamente 3 jeitos de a gente resolver esse exercício. Primeiro, utilizando a fórmula matemática, que é terrível, tá? Mas quem quiser pode usar. Eu não aconselho. Eu prefiro usar o quê? Aqui a fórmula matemática. Eu tentei fazer de um jeito que todo mundo possa entender. Mas eu mesmo olhando, eu falei, meu Deus do céu, que rolo, né, que eu fiz aqui, tá?
Então, essa é a fórmula matemática. Mas, isso para quem gosta de matemática pode resolver na mão. Mas eu aconselho resolver o quê? Ou pelo HP12C, é só digitar HP12C online, que tem deixa eu até colocar o link aqui, deixa eu ver aqui, HP12C online. Já vejo aqui, HP12C online. Aí vai para vocês aí. HP12C. Eu sempre achei HP12C online. Aqui. Ela aqui, tá aqui. Prontinho. Vou copiar o link e colocar aqui para vocês. Aqui. Na HP12C, se você colocar a fórmula desse jeitinho, você vai chegar nesses 33.944,19, tá? Aqui pela matemática financeira eu também cheguei. E também tem pelo Excel. Tá? Aí depois eu posso passar a planilha de Excel para vocês. Mas aqui tem como mostra como fazer. Não cai na prova esses cálculos aí, mas é efeito didático, né? Você pode fazer do jeito que você quiser, ou pela forma matemática, ou pelo HP12C, ou pelo Excel. Meus alunos de Taubaté, eles preferem fazer pelo Excel, tudo bem? Aqui embaixo é ponto e vírgula mesmo, tá? Não tem erro, pessoal. Se copiar desse jeitinho aí, vocês fazem e vai dar o resultado certinho, tá? Analisando aqui, né, esse resultado de mais 33.944,19, né? A gente pode, qual que é a interpretação aqui do VPL? Ele foi o quê? Positivo, tá? Então a gente pode afirmar que o projeto ele foi o quê? Capaz de recuperar o investimento, tudo bem? Essa é a interpretação do VPL. Então, esse projeto ele foi capaz de recuperar o investimento inicial, além de pagar o quê? A TMA sobre esse investimento e produzir um retorno de valor positivo em reais. Ele produziu 33.944,19 a mais. Né? Esse é um adicional ali. Tudo bem? Então, dessa forma, deve-se aceitar o quê? O projeto, pois o retorno dele foi superior à TMA exigida. Tá? Se fosse negativo, se o projeto fosse negativo, o que aconteceria? O projeto não foi capaz de recuperar o investimento inicial e muito menos pagar a sua TMA. O valor negativo em reais representa a perda em que se está incorrendo, considerando que o investimento inicial poderia estar aplicado em qualquer outra coisa, rendendo muito mais, ou então uma taxa equivalente à TMA. Tudo bem? Aí, dessa forma, rejeita-se o projeto. Tudo bem? Então, no caso aí do nosso exemplo, o VPL de 33.944,19, que esse projeto, segundo as nossas estimativas, é capaz de recuperar o investimento inicial de 800 mil, conforme está lá na nossa notação de fluxo de caixa. Tudo bem? Além de proporcionar um retorno de 20% ao ano, oferecendo o quê? Ainda um retorno adicional de R$ 33.944,19. Então, aceita-se o projeto, porque o retorno foi superior ao mínimo exigido. Projeto. Se for projeto único, se o VPL for positivo, aceita-se o projeto. Se for negativo, rejeita-se o projeto. Se for projetos concorrentes, escolher o maior VPL, contanto que seja positivo. Caso os dois VPLs sejam negativos, rejeitam-se os dois projetos. Tudo bem? Agora, a TIR, taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é um método similar ao VPL, ou seja, ela utiliza a mesma lógica de cálculo.
Contudo, apresenta o quê? Os resultados em porcentagem e não em valores monetários, tá? Aqui nós vimos que o TPL, ele apresenta em valores monetários. A TIR, ela já nos dá o valor em porcentagem, tudo bem? É uma forma bastante popular, uma vez aí que muitos investidores preferem mensurar os retornos em porcentagens e não em valores absolutos. Esse método também é conhecido por seu nome em inglês, Internal Rate of Return. Tá? Em inglês é IRR, ou então IRR, tudo bem? Não liguem para o meu inglês. Então, para utilizar a TIR, faz necessário construir o fluxo de caixa do projeto, sendo seus principais componentes investimento inicial, investimento adicionais, fluxo de caixa positivo ou negativo de retorno, valor residual do investimento, caso haja, tudo bem? Após essa montagem do fluxo de caixa, calcula-se a TIR. Então, adota também uma taxa mínima de atratividade para avaliar se o resultado da TIR é compatível com as expectativas do investidor. E assim, se o projeto é interessante. O método da TIR tem como pressuposto calcular o retorno composto em porcentagem do fluxo de caixa, tá? Ou seja, qual é a taxa composta necessária para transformar o investimento inicial nos fluxos futuros, como se o valor fosse aplicado em renda fixa, tá? Então, nós temos aqui o nosso exemplo. Também existe 3 alternativas para resolver o exercício pela TIR. Primeiro, utilizando a fórmula matemática. Uma calculadora financeira, que é a mais utilizada é HP12C, ou ferramentas como Excel. Tá? Pela forma matemática, a TIR, matematicamente, é a taxa de juros que faz o VPL ser igual a zero, ou seja, é justamente a taxa de juros do retorno do investimento. Só que tem um problema. A equação feita pela TIR, ela pode ir até o 5º grau, então não tem como fazer, pessoal, tá? Na verdade, as soluções matemáticas padronizadas só existem até equações do 2º grau com a fórmula de Bhaskara. Eu tenho até medo de falar essas coisas aí, né? Porque, assim, eu sei matemática financeira, a questão é, né? Não sou professor de matemática financeira, mas a análise de investimentos, utilizamos da matemática financeira para poder resolver o VPL, a TIR. Só que a TIR chega num ponto que você não tem como usar mais a fórmula matemática. Ela só é feita através do Excel e tá vendo? Uma equação de 5º grau aqui. Ou da calculadora 12 HP12C. Tudo bem? Então, investimentos com mais de 3 anos exigem auxílio de cálculo para TIR, como uma calculadora financeira ou planilha de cálculo, tá? A quais esses métodos eles utilizam de tentativa de erro, tudo bem? Acima de 3 anos aí, pessoal, não tem como você calcular na mão, tá? Não tem como. Então, nós temos aqui essa anotação de fluxo de caixa, investimento inicial de 500 mil. Vocês podem pegar a HP12C e resolver por ela que vai dar certinho, tá? Depois vocês mandem recado para mim, professor, eu consegui fazer pela HP12C, legal, hein? Fizer desse jeitinho que está aqui, não tem erro, pessoal, não tem erro, tá? Não tem erro. Depois, ou pelo Excel, aí depende, tá? Aí tem que ver como é que vocês vão fazer. No meu Excel, eu uso o ERR, né? Mas no português é a TIR. Você coloca igual e a TIR. Aqui deu 24,1%. Qual que foi a 24,1%? Então, o que acontece? O investimento inicial aqui foi projetado, né, foi de uma TMA de 20%. Tá? Então, de acordo, se eu verificar quanto dinheiro ia render na renda fixa, se fizesse um empréstimo, quanto que ia de juros e tal. Então, eles determinaram que o projeto ia ter uma taxa mínima de atratividade de 20%. Tudo bem? Então, no seu primeiro ano, ele teve
porque o investimento inicial de 500 mil, né, no ano 0, né? No seu primeiro ano teve um retorno de 100 mil, no ano 2 até o 4, 200 mil, né, e no último ano, no quinto ano, 300 mil. Né? Aplicando HP12C, vimos que o retorno foi de 24,21%. Foi maior que a taxa de atratividade que que a equipe lá de gestores fez o cálculo, de 20%. Né? Então, significa que a TIR de 24,21% ao ano, ou seja, ela seria equivalente a aplicar o quê? Esses 500 mil reais em renda fixa a uma taxa de 24,1% ao ano, por 5 anos. Então, essa TIR é o equivalente a fazer uma aplicação de renda fixa. Então, de 500 mil, no primeiro ano sacar 100 mil, no segundo, terceiro e quarto sacar 200 mil por ano, e no quinto sacar 300 mil. Tudo bem? E nesse caso, aplicaram-se 500 mil e sacou-se 1 milhão ao longo de 5 anos. Tá? Então, essa figura aqui, né, acima aqui do fluxo de caixa do exercício, né, é o equivalente, então, a uma aplicação de, na renda fixa, enfim. Tá? Isso significa que o projeto deve ser o quê? Aceito. Tá? A taxa interna de retorno aí de 24,21%, por si só, não nos permite, às vezes, definir se um investimento deve ser realizado ou não, já que essa taxa pode ser alta ou baixa. Então, vai depender muito do referencial adotado. Tá? O referencial adotado ali foi de 20%. Né? Então, ou seja, a TIR ficou maior que a TMA, aceita-se o projeto. A TIR nossa ficou de 24,21%, ficou maior que a TMA, aceita-se o projeto. Se a TIR tivesse ficado menor que a TMA, se aqui não fosse 24,21, fosse 19,21, nós rejeitaríamos o projeto. Tá? A TIR deve ser utilizada, então, em relação aos tipos de projeto, ou seja, projetos únicos ou projetos concorrentes, da seguinte forma. Se for um projeto único, estabelecer uma taxa mínima de atratividade, e se a TIR for maior que a taxa mínima de atratividade, igual aqui, for maior, aceite seu projeto. Se for menor, rejeite seu projeto. E se forem projetos concorrentes, calcular a TIR de cada um dos projetos, escolher com a maior. Né? Mas estabelecendo da mesma forma que os projetos únicos. Se os dois derem uma taxa menor que a mínima de atratividade, rejeite-se os dois projetos. Tudo bem? Ufa! E tem aqui pela forma do Excel também, né? Tem ele pela forma do Excel aqui, tá? Ficou 51 minutos, 1h19, fiquei falando aqui. Jesus amado, pessoal! Mas é isso aí. Encerrando a gravação.